Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca concurso 1088 para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1088. Primeiro jogo Atlético Mineiro e Grêmio pela Série A. O Atlético Mineiro está em quinto colocado na Série A, com 57 pontos. Em 34 jogos teve 16 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Marcou 43 gols e tomou 27. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em oitavo lugar na Série A. Em casa teve 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Como visitante está em segundo lugar na Série A. Fora de casa teve 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já o Grêmio está em terceiro colocado na Série A, com 59 pontos. Em 34 jogos teve 18 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Marcou 57 gols e tomou 50. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar na Série A. Em casa teve 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em oitavo lugar na Série A. Fora de casa teve 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Atlético Mineiro, 3 empates e 9 vitórias do Grêmio. Segundo jogo Ponte Preta e CRB pela Série B. O Ponte Preta está em 15º colocado na Série B, com 39 pontos. Em 37 jogos teve 8 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 35. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 16º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o CRB está em nono colocado na Série B, com 57 pontos. Em 37 jogos teve 16 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Marcou 45 gols e tomou 36. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em quinto lugar na Série B. Em casa teve 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 12º lugar na Série B. Fora de casa teve 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ponte Preta, 2 empates e 5 vitórias do CRB. Terceiro jogo Novo Horizontino e Criciúma pela Série B. O Novo Horizontino está em sexto colocado na Série B, com 60 pontos. Em 37 jogos teve 18 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Marcou 46 gols e tomou 30. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em nono lugar na Série B. Em casa teve 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como visitante está em terceiro lugar na Série B. Fora de casa teve 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já o Criciúma está em segundo colocado na Série B, com 64 pontos. Em 37 jogos teve 19 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Marcou 45 gols e tomou 31. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em segundo lugar na Série B.
Em casa teve 14 vitórias, um empate e 4 derrotas. Como visitante está em sétimo lugar na Série B. Fora de casa teve 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Novo Horizontino, um empate e uma vitória do Criciúma. Quarto jogo Ceará e Juventude pela Série B. O Ceará está em 11º colocado na Série B, com 50 pontos. Em 37 jogos teve 13 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Marcou 39 gols e tomou 42. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série B. Em casa teve 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Como visitante está em 13º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Já o Juventude está em 3º colocado na Série B, com 62 pontos. Em 37 jogos teve 17 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Marcou 39 gols e tomou 30. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Em casa teve 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 1º lugar na Série B. Fora de casa teve 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ceará, 1 empate e 3 vitórias do Juventude. Quinto jogo Chapecoense e vitória pela Série B. O Chapecoense está em 17º colocado na Série B, com 37 pontos. Em 37 jogos teve 8 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Marcou 35 gols e tomou 42. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o Vitória está em 1º colocado na Série B, com 72 pontos. Em 37 jogos teve 22 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Marcou 49 gols e tomou 28. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 1º lugar na Série B. Em casa teve 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Série B. Fora de casa teve 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Chapecoense, 3 empates e 5 vitórias do Vitória. Sexto jogo Tombense e Mirassol pela Série B. O Tombense está em 16º colocado na Série B, com 37 pontos. Em 37 jogos teve 9 vitórias, 10 empates e 18 derrotas. Marcou 37 gols e tomou 49. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Como visitante está em 16º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Já o Mirassol está em 7º colocado na Série B, com 60 pontos. Em 37 jogos teve 17 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Marcou 41 gols e tomou 31. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série B. Em casa teve 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 6º lugar na Série B. Fora de casa teve 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Tombense, nenhum empate e 1 vitória do Mirassol. Sétimo jogo Atlético Paranaense e Vasco da Gama pela Série A. O Atlético Paranaense está em 7º colocado na Série A,
com 51 pontos. Em 34 jogos teve 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Marcou 47 gols e tomou 39. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 7º lugar na Série A. Em casa teve 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o Vasco da Gama está em 15º colocado na Série A, com 40 pontos. Em 33 jogos teve 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. Marcou 35 gols e tomou 43. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Em casa teve 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e 3 vitórias do Vasco da Gama. Oitavo jogo Fluminense e Coritiba pela Série A. O Fluminense está em 8º colocado na Série A, com 47 pontos. Em 33 jogos teve 13 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Marcou 43 gols e tomou 42. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Em casa teve 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Como visitante está em 18º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Já o Coritiba está em 19º colocado na Série A, com 29 pontos. Em 34 jogos teve 8 vitórias, 5 empates e 21 derrotas. Marcou 39 gols e tomou 67. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Fluminense, 7 empates e 4 vitórias do Coritiba. Nono jogo Botafogo e Santos pela Série A. O Botafogo está em 2º colocado na Série A, com 60 pontos. Em 33 jogos teve 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Marcou 53 gols e tomou 30. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Em casa teve 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Santos está em 14º colocado na Série A, com 42 pontos. Em 34 jogos teve 11 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Marcou 37 gols e tomou 55. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Botafogo, 4 empates e 9 vitórias do Santos. 10º jogo Juventus e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. O Juventus está em 2º colocado na Campeonato Italiano, com 29 pontos. Em 12 jogos teve 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 19 gols e tomou 7. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em 1º lugar na Campeonato Italiano. Em casa teve 5 vitórias e 1 empate. Como visitante está em 4º lugar na Campeonato Italiano.
Fora de casa teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Inter de Milão está em primeiro colocado no campeonato italiano, com 31 pontos. Em 12 jogos teve 10 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 29 gols e tomou 6. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em segundo lugar no campeonato italiano. Em casa teve 5 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato italiano. Fora de casa teve 5 vitórias. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Juventus, 3 empates e 5 vitórias do Inter de Milão. 11º jogo Internacional e Bragantino pela Série A. O Internacional está em 13º colocado na Série A, com 43 pontos. Em 34 jogos teve 11 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Marcou 38 gols e tomou 43. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o Bragantino está em quarto colocado na Série A, com 59 pontos. Em 33 jogos teve 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Marcou 46 gols e tomou 29. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em sexto lugar na Série A. Em casa teve 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Como visitante está em sexto lugar na Série A. Fora de casa teve 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Internacional, 3 empates e 1 vitória do Bragantino. 12º jogo Fortaleza e Palmeiras pela Série A. O Fortaleza está em 12º colocado na Série A, com 43 pontos. Em 33 jogos teve 12 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Marcou 36 gols e tomou 38. Nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Em casa teve 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Já o Palmeiras está em primeiro colocado na Série A, com 62 pontos. Em 34 jogos teve 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Marcou 56 gols e tomou 30. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar na Série A. Em casa teve 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em quinto lugar na Série A. Fora de casa teve 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Fortaleza, 1 empate e 6 vitórias do Palmeiras. 13º jogo América Mineiro e Flamengo pela Série A. O América Mineiro está em 20º colocado na Série A, com 21 pontos. Em 34 jogos teve 4 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. Marcou 39 gols e tomou 71. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Fora de casa teve 7 empates e 10 derrotas. Já o Flamengo está em sexto colocado na Série A, com 57 pontos. Em 33 jogos teve 16 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Marcou 50 gols e tomou 37. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em nono lugar na Série A. Em casa teve 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.
Como visitante está em primeiro lugar na Série A. Fora de casa teve 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do América Mineiro, 3 empates e 7 vitórias do Flamengo. 14º jogo São Paulo e Cuiabá pela Série A. O São Paulo está em 10º colocado na Série A, com 46 pontos. Em 33 jogos teve 12 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Marcou 37 gols e tomou 35. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em terceiro lugar na Série A. Em casa teve 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Fora de casa teve 8 empates e 8 derrotas. Já o Cuiabá está em 9º colocado na Série A, com 47 pontos. Em 34 jogos teve 13 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Marcou 36 gols e tomou 35. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Como visitante está em terceiro lugar na Série A. Fora de casa teve 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do São Paulo, 3 empates e 1 vitória do Cuiabá. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.